Lunático na área aqui pra gente falar sobre seleção brasileira. Vamos estar falando aqui sobre um comentário do Thiago Leifert, que pra mim é um dos maiores, pra mim é o maior apresentador aqui do nosso país. Ele fez alguns comentários que você não viu em lugar nenhum. Você não viu em lugar nenhum que o Thiago vai falar aqui, e são verdades importantes sobre a seleção brasileira, até pra gente baixar um pouquinho a empolgação, porque ontem o Brasil enfrentou o Chile. Venceu bem, a gente tem que valorizar, mas último colocado, irmão. Último colocado. 17 jogos. Tem ali 2 vitórias apenas. 4 empates e 11 derrotas. 11 derrotas. É o último colocado. E o Thiago, ele falou algumas coisas que a gente tem que analisar sim, viu, cara? Não é freando a tua empolgação não, nem a minha não. Mas a gente vai ver o que ele falou. Antes de mais nada, te inscreve aqui no Lunático Futebol Clube. A gente tá trazendo conteúdo diariamente para você ficar munido de informação da seleção brasileira, futebol mundial, tretas aí do jornalismo esportivo. Então te inscreve aqui que você não vai se arrepender sem perder muito tempo. Vamos lá, vamos ver o que o Thiago, ele falou, meu querido. E assim, já diga você, se prepare aí, viu? Porque ele fala a verdade. Vamos lá. Me preocupo, assim, o Chile, de novo, o disclaimer, fica passando pano para a seleção brasileira também. Um horror o Chile. Acho que a primeira coisa a falar é que coisa pavorosa a seleção chilena. Muito ruim. Muito ruim. E a seleção chilena foi se perdendo e se farelando no tempo porque tiveram problema de divisão de base, crise financeira, um monte de coisa lá, né? Eu não vi o vídeo do Rica, meu, depois eu assisto. Eu não gosto do Rica Perrone. Ele fascista. E eles são amigos, né? O Thiago é amigão do Rica, né? Pois eu amo o Ricardo, a gente é amigo há muitos anos. Sim, tá? Verdade. Beijo, Rica. Pois eu não vi o do Rica. O que ele falou? Pois faz um resumo aí, chat GPT. Depois eu vejo. Mas o Chile é horroroso. Olhando o primeiro tempo, qual foi minha preocupação, que já é, mesmo com o Chile horroroso, é a mesma preocupação de sempre que eu falo toda vez para vocês. Nosso 5 e nosso 8. Meu problema ainda é a volância meio-campo da seleção brasileira. A gente estava com Casemiro e Bruno. Gosto muito dos dois. Sou fã dos dois. Me incomodava quando o Bruno jogava de 5. Já falei para vocês 700 vezes aí, o excesso de faltas que o Bruno era obrigado a fazer. Porque não era dele ficar caçando craque lá e o risco de ser expulso. Ele vivia tomando amarelo. Às vezes era o jogador mais faltoso da seleção. Ontem isso se corrigiu. Eu vi que o Formiga falou, o Bruno tá fazendo muita falta. Eu não vi o Bruno cometer nenhuma falta, na verdade. Acho que ele confundiu com o Gabriel Magalhães. Eu acho também. Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães. Acho que foi o Gabriel que cometeu muita falta. Era o Gabriel que vinha matar contra-ataque. O Bruno não fez nenhuma. Mas se o Gabriel teve de sair lá da zaga para beliscar e fazer 3 faltas e matar contra-ataque do Chile, a gente estava errado já. A gente estava ainda desguarnecido. Ontem a gente jogou com o Bruno um pouquinho mais na frente. Você pega o posicionamento médio, o Casemiro ficou de 5, o Bruno alguns passos na frente dele de 8. É melhor essa formação. Também acho. Mas ainda é um Brasil que fica muito vulnerável, muito frágil. Se a gente perde uma bola no meio de campo contra uma seleção boa, é um problema. Também não sei se vocês podem argumentar que se não fosse o Chile, a gente não jogaria desse jeito. Pode ser. Eu acho também. Não jogaria desse jeito. Mas como dinâmica, eu ainda acho que nosso meio-campo é o lugar mais problemático do Brasil e é o que o Ancelotti vai ter mais problema para consertar. A gente correu vários riscos ontem. Embora o Bruno não tenha feito tantas faltas, o Gabriel tenha feito mais, o Casemiro, quando ele pisa no jogador do Chile, a cara dele não era de quem tomou o terceiro cartão amarelo, o segundo, sei lá quanto é na eliminatória, e vai escapar de uma viagem para a gloriosa El Alto, a 4.000 e cacetada metros. Não, eu não acho que tenha sido isso. Eu acho que ele fez aquela cara porque ele ficou esperando o VAR chamar. Vocês concordam comigo? Eu acho que ele ia ser expulso. Não, o VAR vai chamar. Ele fez uma cara de VAR. Ele ficou lá perto até, olhando, falando assim, tô só esperando chamarem o árbitro para ver o episódio de hoje. E aí o VAR não chamou porque tinha acabado. Ele deu muita sorte. Por causa do lance anterior que o juiz tinha expulsado. Viajou o juiz, né? Naquela expulsão do grandão do Chile lá. Então ele escapou. Mas o VAR poderia ter chamado. Depois na continuação do movimento. Mas se não tivesse tido aquele lance anterior, anular o vermelho, o VAR ficou sem jeito de corrigir o juiz 2 vezes. Não chamou. Verdade. Mas então a gente correu alguns riscos, sim. Se a gente pega uma seleção melhor desse jeito aí, se pega uma Argentina jogando daquele jeito, ia ser mais complicado. Acho que vocês concordam comigo, né? Acho que não dá.
Essa é uma lição que a gente aprendeu ontem, olhando o meio-campo da seleção. Não deu tempo de eu ver o Andrei. Eu gosto demais. Eu defendo o Andrei aqui há uns 2 anos já. Eu tenho 1 ano e pouco de canal, né? Então, desde o 3 na área, eu defendo o Andrei. A convocação do Andrei, porque eu acho que ele é um volante muito, muito legal de assistir, muito dinâmico, que pisa nas 2 áreas eu gosto dele. Foi o último grande meio-campista do Vasco da Gama. Certo? Sim. O Andrei. Então não deu tempo de eu ver. O Andrei no Vasco era gol, o Delofo tá falando essa mesma coisa. Jogava demais no Vasco da Gama. Não deu tempo. E o Paquetá, o Paquetá também entrou muito bem, corta-luz maravilhoso, mas acho que ali foi uma coisa meio espiritual, não tem outro nome, porque ele entra em 40 segundos depois ele faz um gol. Então não era nem hora de analisar o Paquetá. Acho que o Paquetá terminou o inferno astral do Paquetá ontem. Foi uma libertação para o Paquetá. O Paquetá foi super julgado por meses e meses e meses, muitas análises, foi absolvido, não há nenhuma dúvida, não cabe recurso, ele vai ser punido por interferência, mas acabou. E o gol de ontem, eu acho que foi a libertação do Paquetá. Jogou bem, entrou bem, né, velho? Iluminado, né? Conseguiu ali entregar o que se esperava, o Paquetá também, né, cara? Mas assim, o que o Thiago tá falando aí sobre o meio-campo da seleção é o fato, né? Ainda me parece um meio-campo muito frágil quando a gente fala no quesito marcação, né? O Casimiro é um bom jogador de marcação, acho que é uma referência, não pode sair da seleção, mas não é mais aquele Casimiro de 2018, por exemplo, sabe? É um jogador que, por exemplo, às vezes se perde. Ele não foi expulso ontem por sorte, como o Thiago falou, sabe? Então, assim, se a gente joga com a seleção mais competitiva dessa forma, por exemplo, se a gente joga, né, nessa partida aí contra, vamos ver a classificação aqui das eliminatórias, se a gente joga contra um Uruguai daquela forma, vocês acham que a gente conseguiria vencer fácil? Se a gente joga, eu vou colocar até por baixo, tá? Até por baixo, que pra mim é uma seleção boa na marcação. Se a gente joga contra a Colômbia, tá? Dessa forma, vocês acham que iam dar bom? Sabe? Então, assim, eu acho que, óbvio, é o terceiro jogo do Carlo Ancelotti, cara. É o terceiro jogo do Carlo Ancelotti. Não dá pra gente chegar aqui e falar que tá tudo errado. E não dá pra gente falar aqui também que foi muito ruim, porque, assim, o Brasil, ele conseguiu uma boa vitória, cara. Uma boa vitória, assim. Ele jogou bem. Individualmente, né? Você vê o Brasil como jogou bem. O próprio Estevão, né, cara? Estevão, pô, primeiro tempo ele meio que parecia uma formiguinha ali. Ele foi ali, sabe, ganhando espaço para a seleção brasileira, deixando a defesa do Chile puta da vida, sabe, assim, ele conseguiu fazer realmente um salseiro na defesa do Chile, que também não é, como eu falei, não é uma defesa muito, muito forte, né, mas a gente sabe que jogar com a seleção, esses times jogam com a bundinha na parede, segurando tudo ali, né, então, cara, eu acho que acabou sendo um teste interessante. Inclusive, eu acho que agora, por mais que seja ainda a Bolívia que o Brasil vai enfrentar na próxima rodada, mas é na altitude, acaba sendo um grau de dificuldade maior. Não é no Brasil, possivelmente o último jogo oficial do Brasil, né? Possivelmente oficial no Brasil antes da Copa foi esse, mas ainda pode ser que ainda é difícil, mas pode ser que ainda role algum amistoso ou algo do tipo, tá? Mas a verdade é que o jogo acabou sendo um jogo que deu uma moral para os jogadores, deu um ânimo para alguns jogadores, o próprio Paquetá, deu ânimo para a torcida, mas não dá para a gente colocar esse jogo como uma verdade absoluta, tá? Uma verdade absoluta não é, de fato, não é. Eu quero saber a tua opinião, comenta aqui, fala para mim, o que é que você acha? Você acha que a seleção brasileira agora vai engrenar a ponto de conseguir o Hexa? Comenta aqui, quero saber a tua opinião. Não esquece de se inscrever aqui no Lunático, dá essa moral aqui. Tamo perto aí de chegar na marca de 5.000 inscritos. Queria chegar esse mês ainda, me ajuda nessa? Clica aí, dá essa moral. Daqui a pouco eu tô voltando. É nóis, fui!